Olá, estudante! Eu quero explicar para você a questão da lei e da graça. Quero deixar isso claro de uma vez por todas para que você entenda primeiro que graça não significa não ter que fazer nada e não significa também que está tudo resolvido. Não, mas que é o primeiro ponto para que você volte a se apresentar diante do Eterno e que Ele agora te vê como alguém daí para frente sem pecado, não considerando o teu passado, não considerando mais as dívidas que tu tinha outrora. Como dito naquela parábola do rei que perdoou o servo que devia 10.000 talentos. E esse devia também perdoar aquele que devia menos a ele. Porque está escrito na oração: perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Logo, nessa oração, já se mostra o cumprimento da parábola e já se mostra o cumprimento do que está escrito: misericórdia quero e não sacrifício. Depois se vê que o nosso Pai, primeiramente, a obediência a Ele, amou ao próximo. Essa questão principal é dada a partir de quê? A partir da misericórdia dele. E ele não cobra nada nosso que ele primeiro não tenha feito. Mas tudo isso eu estou te falando agora para complementar a primeira questão, né? Que é só porque é graça não tem que fazer nada? Não, na verdade tem sim, ele espera que a gente faça. Então, logo na graça já se mostra o que devemos fazer, o que se espera de nós. A gente entende que a graça é um favor imerecido, corretíssimo. Não fizemos nada para receber. Antes nós tínhamos dívidas, mas para que nossas dívidas fossem sanadas, alguém teve que pagar. Logo, a graça, ela mesma, não é de graça. Entende? Logo, a graça, ela mesma custou um preço muito caro, que foi a vida de Cristo. Alguém que não pecou, mas que se fez pecado por nós. Logo, se eu vivo de qualquer forma e não dou nem moral para esse sacrifício, eu estou sendo culpado de invalidar o sacrifício de Cristo ou de expô-lo à vergonha. Eu sou o culpado disso. Se eu, provando os dons celestiais, provando o bem dele, volto atrás e começo a dizer: não, não é bem assim não, esse sacrifício não foi bem assim não, eu não creio, tenha plena certeza que por expor Cristo à vergonha pela segunda vez, eu fico indesculpável. Como está escrito, que tudo que fizer ao Filho do Homem será perdoado. Mas aquele que fizer agravo ao Espírito jamais será perdoado, nem nesse mundo, nem no vindouro. Porque é o Espírito Santo que traz para você a efetivação daquela graça. Isso é um assunto que a gente pode falar em um próximo vídeo. E que é totalmente vantajoso se ter conhecimento. Mas veja só, quanto a essa questão, se eu tenho que fazer algo, eu tenho que cumprir a lei? Veja, São Paulo ele deixa um paralelo muito interessante para que a gente entenda sobre Gálatas, né? Aos Gálatas, ele diz: vocês conheceram Cristo assim? Vocês conheceram Cristo pela lei ou pela fé? Hã? Vocês não entenderam que tanto aqueles que têm pela fé conheceram Cristo, que ele se apresentou a vocês que não procuravam. É uma promessa dita em Isaías que falou: olha, eu me apresentei àqueles que não procuravam por mim e fui achado por aqueles que não perguntavam. E todavia respondi, estendi a mão, um povo rebelde e contradizente. Mas olha só que contraponto. E ele diz: esse mesmo Cristo veio e se apresentou a vocês sem vocês procurar. Agora que encontraram ele vem se apresentando a vocês, querem voltar aos primeiro passo, como se esse primeiro passo fosse deixar vocês mais próximo dele. E isso não é assim. Tanto aqueles que têm lei, que vieram pela lei, foram dado um padrão para que eles não se perdessem até que viesse o filho da promessa. Como está escrito que não é suas descendências, mas apenas de descendência de Abraão, Isaac, através do filho da promessa. Em tipo era Isaac, mas vemos que através de Isaac viria o Cristo, o Messias, e pelo qual nós conheceríamos a Deus.
Ou seja, toda a lei foi dada para manter o padrão do povo, a identidade do povo, para que eles não se desviassem, para que eles não errassem, para que eles permanecessem na presença, como dito no chamado de Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E o Senhor proverá todas as coisas, é graça ali. Os judeus, eles já foram chamados por graça, eles foram tirados do meio da servidão, livres, dado graça. O Senhor disse, eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês, não haverá estéril em vosso meio, vocês vão ser por cabeça, não por cauda, eu vou fazer vocês multiplicar, vou fazer vocês abençoados mais que toda a nação, vou fazer vocês uma bênção no meio do povo. Tudo isso, graça. Eles fizeram alguma coisa por isso? Não. Deus diz, não é pela bondade ou pela justiça de vocês que eu expulso esse povo do meio da terra. Não é por isso. Mas pela minha misericórdia, pelo amor de meu nome, pela promessa que eu fiz a Abraão. E você, ao ver todos esses elementos e contar e pesá-los, a se considerar que o povo tinha sim algo para fazer. Antes mesmo de receber a lei, qual que era? Manter-se na presença do Eterno, porque somente manter-se na presença dele é o que traz a santidade e é o que faz com que você cresça, aprenda e cresça dele, cresça com ele e no conhecimento dele. Logo, tantos que vieram pela lei, apontando, como diz São Paulo, apontando para Cristo, porque a lei era um tutor. Um tutor significa aquele que vai ensinando e cuidando daquela criança até que ela consiga lidar por si mesmo e vir diante do pai e ser aceita como filha ali na cerimônia pública que é a adoção. Isso, claro, pra gente que é ocidental não parece muito, não faz assim todo sentido, porque não é comum vermos isso aqui. Porém, no Oriente é comum. A adoção é comum. Quando o filho está apto para cuidar dos negócios do pai, ele aceita e diz, esse é meu filho amado. Eu tenho prazer nele. Aí ele ouve tudo que ele falar, considera como se estivesse falando comigo. Porque ele agora assume os negócios da família. O primogênito. Entende? É uma cerimônia de adoção. O povo, eles chegariam a esse ponto. Eles deveriam chegar a esse ponto. No dia em que veio Cristo, já era para conhecê-lo, porém está dito, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eles endureceram seu coração, tudo estava apontando para ele, falava dele, a lei e os profetas falavam dele desse dia, e Moisés disse, olha, o Senhor Deus levantará outro profeta semelhante a mim, e ele falará tudo que tem de ser falado, e vocês, se não ouvirem, serão cortados do arraial. Aí ele ouviu, prestem atenção, porque esse profeta falará da verdade. E aí as pessoas simplesmente, no tempo que podiam conhecê-lo, não o reconheceram. Veio Cristo e passou diante deles, porque olhavam sempre para a lei. Eles tinham esse aio sempre mostrando, Cristo vem aí. Cristo, aio na palavra, significa aquela luz que está apontando, direcionando o caminho, sendo um sinal de onde se chegar, um lugar seguro onde chegar para aquele que vem de navio. E eles deixaram passar, mas o objetivo principal era conhecer a Cristo. E Cristo veio e se apresentou a nós, e agora nós queremos voltar aos primeiros rudimentos, achando que temos que cumprir a lei. E outras pessoas ainda dizem, não, agora nós não temos que cumprir nada, somos livres, vamos fazer de qualquer forma. Eu lembro que aquele povo, logo ao sair do Egito, eles começaram a folgar, né? Fizeram festas, disseram, não, nós somos livres, para que nós vamos se esforçar? Para que nós vamos precisar de alguma coisa? Deus agora vai nos sustentar, acabou. É hora de parar e folgar. Não, para que ter pressa? Para que me preparar se eu tenho que sair para um canto e outro? Não, ele disse que ia sustentar a gente? Disse, então que ele cumpra. E foi aí onde começaram a tentar a Deus. Se Deus disse que ia me sustentar, então eu vou sentar aqui e ele vai ter que me sustentar. Eu não vou fazer nada. Ou seja, e foi por isso que o povo pereceu no deserto, por essa tentação. E hoje a gente vê as pessoas dizendo a mesma coisa. Não, Deus vai me sustentar, eu não vou fazer nada. Ele já fez tudo, eu não vou fazer nada, eu não tenho que fazer nada, eu posso viver qualquer tipo de vida, eu sou livre, eu posso viver qualquer coisa, está tudo pago, tudo que eu fizer mesmo está pago, então eu posso viver de qualquer forma, levar qualquer vida. O povo também levantando para folgar. Também parando para festejar e achando que Deus é obrigado a todas as coisas, ou seja, tentando a Deus como no deserto. Tanto é que está dito que se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. E quando é que você endurece o coração? Quando é que você não quer ouvir algo? Quando é repreensão.
Tá? Quando aquela repreensão vem e fala, você está errado nisso aqui. Isso é erro, isso é loucura e você vai ser julgado por isso. Então não faça, se arrepende, volta atrás. Então quando vem essa repreensão, é que o homem quer aliviar a barra, quer começar a dizer, não, isso não é bem assim não, peraí. Ou seja, ele começa a arrumar desculpas para invalidar aquele que está tentando convencer. Isso está escrito, se hoje ouvir a sua repreensão, sim, se hoje ouvir a sua repreensão, te colocando de volta ao caminho, te chamando ao arrependimento, não procura desculpas, não procura motivos para permanecer igual, porque por tais coisas aquele povo pereceu no deserto. Agora a gente entendeu, tem que fazer alguma coisa ou não? A verdade é, aquela lei anterior apontava para Cristo. Estávamos debaixo de Ai. Estávamos, não nós. Mas Cristo veio e se revelou. Tanto aquele povo deveria ver Cristo e crescer na sua graça e sabedoria e ser como Ele. Como nós, que agora conhecemos Cristo, devemos andar de Cristo para frente, conhecendo Ele em graça e sabedoria. Nós podemos usar, sim, o Velho Testamento como instrução, porque está escrito que tudo que foi escrito para o nosso ensino está ali. Para o nosso ensino, como alegoria das coisas que haverão de vir, para nós nos situarmos. Corretíssimo isso. Porém, agora cumpriu o Velho Testamento como se nós viéssemos a esperar Cristo, como se aquilo fosse apontar para Cristo, como se aquilo nos trouxesse a salvação e ao invés de crescermos na presença do Eterno, da qual nós conhecemos agora. Esse não é um pensamento que nós devemos ter. Nós, gentios, chamados para dentro agora, para sermos um só povo. Tanto o povo da lei não terá maior mérito por cumprir a lei e achar que está chegando perto de Cristo. Não, é crescer na presença dele. Porque algumas pessoas já entram em duas questões aí, né? Uns dizem, olha, o Velho Testamento então foi totalmente abolido. E o outro diz, não, o Velho Testamento tem que ser cumprido pelo menos o sábado. E no final, qual dos dois vai estar certo? A verdade é que, se o Velho Testamento aponta para Cristo, e Cristo era judeu, nasceu em Israel, e para ser o Messias, ele tinha que se encaixar em todos aqueles requisitos. Logo, ele tinha sim que cumprir a lei. Ele tinha sim que cumprir cada uma daquelas coisas. Ele tinha sim que ser o resultado daquilo, porque o final de toda a lei, a completude de tudo, é para resultar na vida de Cristo. E o povo só reconheceria ali, porque imagina só comigo. Isso ainda estamos na questão do Velho Testamento, se foi abolido ou não, se faz sentido ou não. Imagina comigo, vem o Messias, que é nascido na terra de Israel, não cumpre lei, faz milagres, mas como que eu vou saber, eu sendo judeu, como que eu vou saber quem é o Messias então, se ele não vai cumprir aquela lei, se ele não vai cumprir todo o testemunho que está dito sobre ele? Como que eu vou saber quem que é essa pessoa? Ah, ele está fazendo milagres. Tá, pessoas fazem milagres. Ah, mas pessoas fazem milagres? Não é só o Cristo, não? A verdade é que está dito que os dons de Deus são sem arrependimento, as chamadas são sem arrependimento. Balaão fazia. E ele não era judeu. Balaão fazia todas essas questões e não podia ser o Cristo, porque o Cristo vem da linhagem de Israel, nasce em Israel, tem que cumprir todo o testemunho que o Eterno falou de si no dia que cumpriria. E assim nós saberíamos quem ele é. Logo, o Velho Testamento foi abolido? Não, o Velho Testamento foi totalmente cumprido. Mas a questão é, nós temos que cumprir o Velho Testamento para conhecer a Cristo? Não. Nós conhecemos a Cristo porque ele próprio se apresentou. Não foi outro que veio e disse, esse é Cristo. De modo nenhum, mas esse mesmo se apresentou diante de nós, nós que não procurávamos por ele, e disse, eu sou o Cristo. Anda na minha presença e ser perfeito. Entende? Então, quando diz é só o Novo Testamento que vale, não. O Novo Testamento é o cumprimento de toda a escritura do Velho Testamento. Os dois testamentos são um livro só. Entende? Lá tem toda a instrução para que a gente entenda os dias de hoje e nos posicione. E o objetivo principal do testamento, do livro todo, é que nós cheguemos a ser como Cristo. Como diz São Pedro e São Paulo, cresçamos em tudo na cabeça, crescemos em tudo até sermos como Cristo, adicionando fé, poder, paciência e etc., até chegarmos à perfeita varonilidade, à estatura perfeita de Cristo. Esse é o ponto principal, porque todo o livro apontava para Jesus e dizia, ele é assim, ele fala assim, ele anda assim, ele vai fazer isso, faz aquilo, o outro, ele vem disso, ele mostra isso, ele revela, ele liberta, ele transforma, todas as características, e quando você o vê, você reconhecerá por isso, quando você o vê, você reagirá assim, quando você ouvir, você ouvirá a sua voz e o seguirá. Todo o Velho Testamento está apontando isso, todo o Velho Testamento está dizendo, ó, esse é o Cristo, quando ele estiver vindo, você esteja pronto. E aí, ele veio.
Para quê? Agora não precisamos mais procurar que alguém para dizer sobre esse Cristo, alguém que vá dizer, olha, o Cristo é assim e tal. Não, isso não me sustenta mais. Mas ele próprio me chamou para andar com ele, para que eu possa eu mesmo perguntar, Senhor, me fala como é que é isso aqui. Senhor, me diz isso aqui, como é que é o cumprimento? Senhor, está escrito na lei dos profetas que é assim, isso aqui, e eu quero saber como que é. E ele mesmo abria a palavra para mim. É como se eu encontrasse agora um amigo, né? Uma pessoa que antes eu só conhecia por testemunho de outras pessoas, mas agora eu posso andar com ele. Ao invés de perguntar a outras pessoas sobre ele, eu pergunto a ele próprio, deixo que ele próprio me ensine. E assim que eu cumpro a lei e os profetas, assim que eu cumpro todas as coisas. O final de todo mandamento é essa proximidade do homem e Deus a ponto de serem um. Jesus chega a dizer, olha, se minha palavra estiver em vós, vós em mim, nós somos um, assim como eu e o Pai somos um. Entende? Nós somos um. Somos um. Ou seja, é a techuvá, o retorno, o arrependimento, do retornar a ser um com o Criador, a imagem e semelhança dele, voltar a ser um. E isso não vem com alguém dizendo para você como fazer. Como simplesmente comer uma comida. Se alguém me falar sobre a comida, pode falar o tanto que for, pode me dar fome, mas não vai alimentar, não vai me encher a barriga. E essa é uma questão necessária a se considerar daqui em diante. Eu espero que tenha ficado claro para você, estudante, como ver o Velho Testamento e o Novo, e como ver também a questão de eu tenho que cumprir algo, tenho que fazer algo já tendo recebido a graça, estou no período da graça agora, tenho que fazer algo? E a resposta é sim. Tem até mesmo um aparente conflito entre o que São Paulo fala e o que São Tiago fala. São Paulo diz que a salvação é pela fé, não pelas obras. E Tiago diz, as obras de Abraão foi o que salvou ele? Entende? Um diz, ó irmãos, é pela fé. Então não se glorie, não ache que é as suas obras que estão te fazendo ser salvo, não, porque isso você não teve parte nenhuma. E São Tiago está dizendo, agora que você recebeu a graça, Abraão recebeu graça, mas foi justificado somente depois das obras. Ele confirmou, Abraão confirmou a graça que recebeu. São Tiago está dizendo isso, se você recebeu essa graça e age de qualquer forma, não aplicando esse ensino, essa graça na tua vida, se você não vive ela, você acha que vai ser justificado? A verdade é que não. Então, depois que recebeu a graça, há sim um trabalho a fazer. Você agora foi purificado, você pode entrar com ousadia na presença do Eterno. Então, para que você entra? Para servi-lo. Antes você não podia servir, nem se apresentar diante dele, porque senão morreria, porque era impuro. Agora somos purificados para servi-lo, para entrar na sua presença com ousadia. Então, Deus abençoe. Espero que você, estudante, tenha gostado desse estudo, que tenha sido ricamente abençoado. E caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Também já se inscreve no canal, já deixa o seu gostei e compartilha esse vídeo com mais pessoas para que possam entender qual essas relações e essas questões, como que elas se encaixam e como que isso diz respeito a nós. Então, até o próximo vídeo também.